Terminou o story, amigão? Não. Story. Olha lá, atenção e foco é tudo, ó. Bora pra mais um Leaf, família. Vai, gente. Oi, pessoal do Fala Leaf, tamo aí com vocês mais uma vez. E galera, Fala, galera. É isso aí, beleza? bom Oi, dia, oi, boa não. tarde, Bom boa dia, noite. boa tarde. É muito bom estar com vocês e hoje a gente vai mergulhar em algo muito doido. Prático, Prático cotidiano. e maluco. Porque, né, nessa volta, nesse retorno aí do Fala Leaf, o negócio tem sido punk, tá pesado. E a gente queria compartilhar com vocês algo de muito resultado na sua vida, na nossa vida. Que é o seguinte, oro e não vejo resultado. Respostas. A oração bate no teto e volta. Cansei. Que prática é essa que é Há tão... tempos eu venho pedindo pra Deus. que é tão falada, mas na minha vida pessoal, talvez eu não vejo nada. Aquela expressão, né? Oh, Deus, ele se esqueceu de mim. É fogo, cara. Só que a própria Bíblia, ela nos dá vários passos de como é que você pode entender a resposta de Deus pra sua vida, mano. Você vai ler como, por exemplo, Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração, crendo vocês receberão. Agora, se você não tem a capacidade de crer no que você tá pedindo, não faz sentido, não vai servir pra você. Se liga, Tiago fala bem claro. Pedem, não recebem, porque vocês pedem mal. E ele explica o que é um pedido mal. O pedido mal é pra esbanjarem seus prazeres. É legal a gente já deixar claro que qual é a forma que as pessoas estão orando. Então, gente, Cara, peraí, vamos explicar que a gente tá focado em oração. Sim, Oração, essa é a vida de conversa oração, de- devoção, esse lance. Cara, o que eu tô orando? Como eu tô orando? Pra quem eu tô orando? Sobre o que eu tô orando? Então, é abrir a visão sobre esse tipo de Não, coisa. e creiam. Pode parecer louco e óbvio isso que o Arthur falou. Ah, eu sou cristão, é lógico que eu estou orando para Deus. Será? Será? É. Pode, né? Porque tem um déficit aí, tem um problema aí. Tem Sim. algo que às vezes você não tá entendendo. E hoje aqui, no Fala Leaf, a gente vai vai trazer pra E você. tentar trazer a luz isso aí pra ficar mais claro na Fica sua mais mente. fácil, né? Sua vida de oração e mais prática. Então, vamos do princípio. E aí, o que seria uma oração não respondida? Cara, eu acho que é quando você pede alguma coisa pra você simplesmente ter ou esbanjar. Seja conhecimento, seja dinheiro, seja relacionamento, o que for, seja cargo, empresa ou na igreja, o que for você tá querendo pra mostrar, ou você entendeu o desejo de Deus pra sua vida e você quer ser a resposta dessa oração. Sim, Entendeu? é uma oração egocêntrica, né? Então, na minha oração eu sou o centro. Então é tudo verdade. pra mim. Então eu peço tudo pra mim, pra que seja da minha maneira, da forma que eu quero. É uma oração com a minha visão, com a minha ótica das coisas, do jeito que eu quero, pros meus caminhos e para os meus fins. É. Então a gente pega Deus e usa como um meio para um fim amuleto. próprio. Exatamente. É verdade. Você faz Exatamente. dele uma lâmpada... como é Um o gênio nome? da Uma lâmpada mágica. É, uma É. lâmpada Vamos lá, a mágica, gente pô. esfrega e vou fazer uns desejos, vou fazer uns pedidos Sim, aí. sim. Eu acho que se você não serve pra ser a resposta da sua oração, alguma coisa tá errada. Exato. Por que você tá pedindo? E aí entra o que você leu. Pedis e não recebeis, por quê? Pedes Pedis mal. E como o Web mesmo já deixou claro aí nos últimos Fala Leaf, Deus não é obrigado a nada. Ele não tem obrigação de nos dar nada. Ele é Deus. Ele não tem Ele é o esse criador, compromisso com a gente de atender caprichos do ser humano, de atender vaidade que vai servir para o nosso próprio tropeço, para o nosso próprio fracasso, né? Sim. E isso não vai trazer nenhuma satisfação dele para ele mesmo e nele mesmo, apenas para nós, de nós mesmos, para nós mesmos. Rapidinho, o Matheus falou esse lance de orar em algo que você não pode ser a resposta. Eu lembrei da história dos irmãos moravianos. Quem não conhece, vai lá e Nossa, busca. genial. Cara, porque essa foi a oração deles, né? Então eles oraram, mas eles especificaram algo, que eles queriam ser resposta para aquilo que eles estavam orando. Exato. Não era algo para eles oraram para ser resposta para algo. Então, quando a gente vai ver a história, que depois eles foram lá e se deram como escravos para poder pregar para um povo,
Mano, isso é muito doido, porque... Porque você pega exemplos bíblicos, por exemplo, Paulo, ele foca muito num tipo de oração. Uma oração que traz para a igreja em si um certo conhecimento. E o mesmo Paulo que faz esse tipo de oração é o cara que escreveu 75% do Novo Testamento. Cara, ele tem muito conhecimento. Ou seja, ele não só ora, ele também trabalha para tal. Sim. E eu acho isso muito importante para as nossas orações. Então, assim, vamos lá. A gente está falando de uma oração voltada a alguém. Que, então, assim, se a sua oração já está caminhando nesse erro, então vamos anotar o primeiro passo. Você saber para quem você está direcionando a sua oração e como você está direcionando a sua oração. Qual é o intento do seu coração em orar. Se é você e as suas petições, já cancela. Se esse for o foco maior, se isso for a primeira pauta... a primícia da sua oração foi isso. A primícia, isso, da sua oração. Já vamos pular fora disso. Até mesmo porque, agora a gente vai te falar o porquê, jovem querido, pessoa linda que está me ouvindo. Te irrita fazer devocional. Porque te cansa. Por que fadiga? Por que chega um certo momento que as pessoas falam assim, nossa, essa história de secreto, eu não consigo devocional, ser consistente, não dá pra ser constante, cansa. Exatamente. Agora a gente vai entrar e mergulhar nisso. Você anotou então a primeira parte? Próximo. Você vai se cansar de um devocional quando ele é extremamente voltado pra você. Você vai cansar de pedir algo que é humano. Você vai cansar daquilo que não tem resposta. Você vai cansar. Quando você colocar aquele que é eterno nesse centro de preenchimento e entender então isso que o Mateuzinho citou, para onde a oração está voltada, como Paulo fez todo o tempo, então você vai começar a entender os desejos de Deus. E esses desejos vão tomar conta do seu devocional. Sim. E você vai se deleitar em conhecer a Deus e quem Ele é. Isso vai te satisfazer, vai criar em você fome e sede de continuar lendo a palavra e orando. Isso é louco, porque quando você entende esse princípio, então você começa a ser satisfeito pela oração que você está fazendo. Exato. Porque ela vai estar sendo voltada para Deus. Então, ao mesmo tempo que esse Deus começa a satisfazer esse desejo que tem dentro de você, você começa a se encontrar neste lugar de oração, esse próprio Deus começa a gerar mais fome em você para que você continue por este caminho de conhecer a Ele, entendeu? Por meio da oração. Tipo, ninguém tá falando pra você que você não pode pedir suas coisas pra Deus. Você pode, você deve. Deus, ele é seu pai, entendeu? Ele é o criador, você tem que confiar nele. Você tem que entender que Deus, ele é o Deus de provisão. Sim. Tem que ter fé, sabe? Só que com isso também, você não pode simplesmente colocar como primeira instância os seus pedidos. Você tem que na verdade isso vai ser natural de quem é íntimo. Na verdade isso é natural de quem é íntimo. Você criou um ambiente tão grande de intimidade para Deus que você vai correr para a oração independente no dia bom ou no dia mal. Você vai ter necessidade, carência de contar para Deus o seu dia para poder ouvir dele como resposta o carinho dele, o cuidado dele, mas também o direcionamento dele para você. Conhecer os desejos de Deus. Você vai voltar então à nossa a primícia, que é conhecer os desejos de Deus para toda aquela situação cotidiana da sua vida. A primícia da oração é conhecer quem Deus é. Conhecer quem Deus é. É ter o conhecimento de Deus no nosso coração. Então eu oro para entender qual a vontade de Deus, não a minha própria vontade. Exatamente. Tem dois tipos de pessoas. As pessoas que querem acessar o coração de Deus e as pessoas que querem acessar simplesmente a mão de Deus. Que é aquilo que Deus pode te dar, mas você não quer saber aquilo que Deus quer. Sim. Eu quero usar Deus para me dar as coisas, mas eu não quero ser para Deus uma pessoa que trabalha. Eu não quero ser alguém que anda com Deus, eu só quero simplesmente aquilo que Ele me dá. Eu acho que você vai viver numa vida, cara, numa vida sem sucesso. Você vai ter muitas coisas, só que sem a presença dele andando com você. Quando você pede coisas para fins próprios. Não, e é muito pertinente a gente pontuar algo. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então, se você vê um ímpio com muita fé, conquistando coisas grandiosas na terra, e você, por um minuto, pensar que isso foi fruto de uma oração que ele fez a Deus com fé, e falar assim, então eu também vou por esse caminho, você vai conquistar coisas terrenas também como ele, extremamente longe de Deus, estando dentro da casa de Deus,
e extremamente frustrado. Por quê? Por que a pessoa que conquista muitas coisas na Terra vive com solidão, com tristeza? Porque a parte da intimidade, a parte daí que se conhece a Deus, ele perdeu, ele não fez. E é na oração que a gente experimenta quem Deus é. A gente conhece a bondade de Deus, a gente conhece o amor de Deus. Então a gente precisa buscar na oração também esse conhecimento sobre quem Deus é e também buscar na oração experimentar quem Deus é. Sim. Sabe, ver que o Senhor é bom, provar e ver de que o Senhor é bom. Então, na oração é um lugar que eu preciso experimentar esse tipo de coisa. Você ter a bondade dele, mas você experimentar a vontade de Deus. Cara, Deus se manifesta nesse ambiente de oração, neste lugar que a gente encontra, a gente se dispõe a entender quem ele é. Tem um pastor que a gente conhece que ele dá um exemplo muito legal. Ele fala assim: você pode saber tudo sobre o Michael Jackson, você pode estudar tudo sobre a vida dele, só que se você não conhecer o Michael Jackson pessoalmente, você vai saber tudo sobre o nada. Exato. Sim. Isso é genial, é o exemplo prático. E aí o culto também vai fazer sentido para essa pessoa. Porque muitas pessoas vêm ao culto achando que, cara, sei lá, muitas coisas. Mas e quando você tem esse particular com Deus, essa intimidade, essa vida de oração, porque quando você conota a vida de oração, é disso que nós estamos falando, vida de oração é isso. Essa prática de intimidade, de aliança com Deus, onde você conhece dele, experimenta dele, entende dele, ele transforma o teu ser, você fica completo, satisfeito, então você junta com uma família da fé dentro da casa de Deus, então vocês transbordam, a gente junto transborda em adoração. Sim. E então você começa a vir aqui, derramar o seu ser, ofertar. Então tem gente que já entra querendo achar que aqui é o lugar de orar. Só aqui que você ora, só aqui que você vem aqui, derrama um monte de coisa. Da intimidade. E aí às vezes você fala assim, nossa, mas hoje no culto eu não senti nada. É que deveria ser o contrário, né? Aqui a gente deveria expressar quem a gente é. Aquilo que é colocado que a gente já entendeu dele. Aquilo que a gente já recebeu dele, aquilo que a gente já compreendeu dele. Então, assim, quando você começar a alinhar isso tudo, cara, vai fazer um efeito que você não vai... Você não vai... Uau, que virada de chave. Sim. Uau, que entendimento eu tive. Caramba, agora eu tenho conseguido caminhar. É isso. Você vai ver que a oração ela é resposta para muitas coisas quando você vê os nossos antepassados. Martinho Lutero, ele fala assim, aquele que orou bem, estudou bem. Então, ele é Martinho Lutero. Você vê, então, ele falando, e ele é prova disso, que, cara, eu só tenho um bom estudo, seja de qualquer coisa, quando eu tenho um bom tempo de oração. Então, você vê como sua vida de oração, ela altera em qualquer outro campo da sua vida. E vamos lá, Jesus, todo tempo, ele orou ao Pai. Você entende isso? Que Jesus, a nossa medida perfeita, orou ao Pai todo o tempo. E qual era o tipo de oração? Era todo o tempo essa intimidade, essa entrega, essa busca de estar com proximidade do Pai. Sim. Então, velho, o que a gente precisa? É disso. É legal um lance também que a gente precisa entender que nesse ambiente de oração, em que a gente está conectado com Deus, é um lugar que a gente precisa derramar nosso coração e precisa derramar, cara, toda a sua vida ali. Então, cara, todas as suas angústias, você derrama aos pés de Jesus. Você derrama aos pés de Jesus em oração. Todos os seus medos, você derruba aos pés de Jesus em oração. Seus temores, cara, tudo. É um lugar que você deve despejar aos pés de Jesus em oração, para entender qual a vontade dele e qual que é o desejo dele acima de todas essas coisas, e qual é o direcionamento dele para todas essas coisas. E que, de novo, é esse lugar que a gente é satisfeito, que a gente é completo, em que a gente obtém conhecimento e sabedoria da parte de Deus pro meio de Deus e para as coisas de Deus. Que nem sempre a gente vai ouvir sim para tudo. Exatamente. Exato, porque assim, a verdade é que viver em obediência à palavra, e retidão, e devoção, e amor, e sinceridade, e impureza se constrói nesse momento. Então você pode tentar viver como um bom cristão com a força do seu braço, e você vai cansar, vai se frustrar, vai se irritar, vai desviar, vai acontecer tudo isso. Mas no momento que você encontra esse caminho, esse lugar, aí é que tudo é transformado. E então, até o momento em que você não quer obedecer, porque você humanamente não consegue, não tem vontade, é aí que o Espírito Santo vem construindo essa intimidade, e aí as pessoas falam assim, nossa, é nessa hora que você consegue virar alta face, se você precisar, é nessa hora que o perdão
tem espaço. É nessa hora que tudo se alinha e você começa a viver a vontade do Pai. Isso é resposta pro tipo de oração que Jesus deixou pra nós. Sim. Isso. Que seja no céu como é, que seja na terra como és aí no céu. Eu vou ser o exemplo do céu na terra. Eu vou ser a vivência do céu na terra. Pai nosso. Aí eu até brinquei com eles agora no bastidor. Se a Manuela não pede realmente certas coisas que ela gostaria, tipo um brinquedo que eu jamais compraria, eu jamais vou querer comprar pra ela. Eu vou fazer de conta mesmo, de verdade, que eu não tô sabendo que o brinquedo do momento tá aí. Deixa quieto. Eu não. Agora, quando ela me pede insistentemente, então eu olho pro desejo dela e então eu penso, eu já sabia que você queria. É legal a gente levantar esse ponto, porque Deus, ele tem um prazer de ter esse relacionamento conosco. Cara, a gente vê um Deus que ele é totalmente relacionável desde o começo das Escrituras até o final e durante toda a eternidade, porque não acaba ali. Então é um Deus que deseja a todo momento se relacionar. Então ele vem, coloca o homem e a mulher lá no jardim e todo final de tarde ele vinha pra quê? Pra se relacionar, sabe? Então é um lugar que, cara, Deus ele deseja ter com o homem. Exato. É algo que arde no coração de Deus também ter esse tete a tete conosco, esse relacionamento. Tá entre nós. Não, e compreender essa filiação é compreender qual é a idade que você tem pro seu pai. Porque dependendo do que o filho pede naquela idade, você sabe que não compete entregar pra ele. Não dá. Ele não tem maturidade para ter aquilo. Então, não quer dizer que Deus não vai te dar, não vai te responder, não vai entender. Mas dentro daquilo que Ele estabeleceu para você viver bem. Dentro daquilo que Ele estabeleceu é que Ele vai te suprindo, te moldando, te amadurecendo. E é em oração que a gente entende esses Exatamente, caminhos. porque se você fala com alguém, você espera a resposta. Se você conversa, isso é um diálogo, isso é intimidade, isso é oração. Sim. Né? Só que tem pessoas que apenas apresentam. Ai, perdão, apenas apresentam e não esperam um retorno real. Tá, já coloquei pra Deus. Agora ele vai responder e pronto. É isso aí, Jesus acabou. Na hora de receber a resposta do Pai, o direcionamento, eles caem fora. Então, querido, agora, lê pra gente aí, que eu acho que agora é pertinente você ler. Tem um pastor americano que ele fala exatamente isso aí. Ele fala assim, se Deus responde as nossas orações antes da gente entregar como oração, talvez a gente nunca falaríamos com ele. Exato. Se a gente não orar, se a gente não tivesse orado por aquilo e Deus tivesse nos dado sem oração, talvez nós nunca iríamos até ele para conversar. Exatamente. Eu quero um carro. Sem você pedir, Deus te dá um carro. Você nunca iria falar com Deus por causa de um carro. Faz todo sentido, né? Não tem... Você seria o famoso filho mimado. Ele nunca me pediu, mas eu vou dar. Lê o versículo que a gente separou aí pra eles. Lê aí. Vamos lá. Lê que o cara agora vai ser violento. Olha o tamanho Paulo, né, cara? do entendimento. Então vamos ler em Colossenses 1. Colossenses 1 a partir do 9. É o 9 só, né? Por essa razão também, nós, desde os dias em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Uau! Então, Essa é a oração de Paulo não para uma pessoa, mas para uma igreja. Sim. E a ênfase no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus e da inteligência espiritual. Então ele ora para toda uma igreja para que eles o quê? Conheçam mais de Deus, cara. E é legal o lance que quem não conhece a Deus, a oração dele é que você conheça Deus. Aquele que tem um conhecimento raso, que você obtenha um conhecimento profundo de quem Deus é. E quem tem um conhecimento profundo, cara, tem muito mais para você conhecer, porque é do Deus. Conhecimento de Deus que você vai ter harmonia com o seu irmão. É a partir do conhecimento de Deus que você vai saber amar seu irmão mesmo que você odeia ele do fundo da sua alma. Se não fosse esse conhecimento, como é que a gente grava com eles? Não tem jeito. Não tem, eu não aturo essas brincadeira. Inclusive eu tava orando antes da gente começar. Senhor. Porque, né? Me ensina a lidar com eles, pai. Então, é a partir do conhecimento de quem ele é que você vai saber lidar dentro de uma igreja, dentro de uma família. Da sua família. E então, a gente vai combinar no seguinte. Se ele cuida dos pássaros do céu, se ele veste o mais bela flor, se ele cuida de tudo, regendo tudo, e
quanto mais de nós ele cuidaria. Então, assim, o desespero por perder coisas que Deus certamente vai nos suprir, não precisa. Vamos gastar tempo em conhecer dele, em saber quem ele é. Derramar, sim, as nossas aflições como um dividir do seu pesar, um dividir do seu coração, um clamor ao Senhor pelos intentos do seu ser, como realmente se divide com um amigo, com um pai, com aquele que tem prazer em te ouvir, em te entender, em te aconselhar, em reger a sua vida, né? Aproveitar da transcendência, mas da imanência de Deus em nós. Então, assim, não ter desespero, mas entender ter prazer. Na prática, João 15:15. Eu já não chamo vocês mais de servo, mas de amigo. Sim. É entender que ele não quer que você tenha um tempinho do seu dia com ele. Ele quer que você tenha o seu dia vivendo com ele. Exato. Ele quer que você vai trabalhar com ele. Cara, ele é um Deus próximo. Sim. Ele é um Deus próximo. Ele não quer que você separe um tempo como se fosse um trabalho. Estejamos o tempo todo em oração, Paulo diz. Sim. Então, é uma vida de oração e não um tempo de oração. É uma vida em devoção e não um curto período de suas 24 horas. E você vai se pegar que nem um maluco, do nada falando com Jesus, do nada contando pra ele coisas que ele tá vendo, que tá acontecendo. Poxa, Jesus, olha não sei quem passando ali. É legal porque a gente Naturalmente. precisa buscar essa dependência, cara. Exatamente. Sabe? Ter essa dependência de Jesus, ter essa dependência do Espírito Santo em todas as ações que você precisa tomar. Então eu não consigo mover uma palha sem, cara, qual é o pensamento de Deus, de Jesus sobre isso? A respeito disso, sabe? E é muito louco isso. Poxa, Legal, agora né? pensa quanto transtorno a gente evita pedindo aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, um direcionamento para as nossas decisões. Velho, pra que pagar pau? Pra que você quer sofrer? Pra que você quer fazer coisa que realmente não vai dar certo? Porque aquilo que ele entender como amadurecimento, ele vai permitir que você passe. Agora, aquilo que ele entender que pra você não é momento, ele também vai tirar. Então, poxa, não tem motivos para o qual a gente não se dedicar a uma vida de oração. Sim. Não tem motivos para o qual nós não queremos mais, a não ser orar mal, orar errado. O que traz fadiga, enfado, cansaço para nossas vidas. E a partir do momento de uma oração correta, direcionada, específica, entendida, de filho maduro, cara, é pra explodir isso a nossa vida cristã. vai começar a satisfazer quem nós somos e gerar cada vez mais fome em nós. Vocês não cansam de ir pra igreja? Nossa, mas todo sábado, aquela criançada que tá reunida. Nossa, todo domingo aquele pessoal vai no culto. Sim, a gente tem muito prazer. Por quê? Porque a gente está bem alimentado, a gente tem mais fome e mais sede. Fome, não exatamente. Exatamente, não sacia, não dá causa. Pra explicar o pão da vida. Não dá. Porque quanto mais dele você tem, mais dele você quer. Se você soubesse quem te dá água, você me pediria. Pega a referência aí. Louco. E então, assim, é essa água viva, é desse pão que a gente se alimenta e cada vez a gente quer mais. Se você ainda não teve essa experiência, eu te convido a colocar ela em prática e experimentar o quão bom e o quão agradável é essa presença. É legal. Cara, busca na sua oração ter temor à pessoa de Deus, busca na sua oração ter amor à pessoa de Deus e busca na sua oração obedecer à pessoa de Deus e obter o conhecimento sobre quem Deus é. Você vai ver a virada de chave. Sim. E então, se a gente pode deixar um desafio para você agora nesse momento, é isso. Transforme a sua vida de oração a partir de hoje. Se você já tem essa prática, cara, mergulha, ensina outras pessoas, divide isso, porque às vezes não é compartilhado. Parou quando, mano? Daniel, tava muito da hora. Cara, eu acho muito legal. Tem uma frase muito interessante que eu tenho ela anotada na parede do meu quarto. Ela fala, David Wilkerson fala essa frase. A gente não ora, não é por falta de tempo, é por falta de vontade. Porque o cara trabalha, estuda de noite, mesmo assim ele arruma tempo pra jogar bola, tempo pra sair com os amigos, tempo pra assistir um filme, uma série, sei lá, o que é jogar, mas ele não arruma tempo pra orar, que é a parte principal. Sim. Então aí você percebe a falta de vontade de se comunicar com Deus. E a mesma pessoa ela reclama dos maus resultados que ela tá tendo na vida. Exato. Então é como se fosse.
a resposta de tudo na vida é oração. Como a gente tá falando nesse vídeo. Exatamente. E, então, meus queridos, agora que você já compreendeu qual é o modo que se deve orar, porque você agora tem o segredo de uma oração que não te cansa mais, que te estimula um devocional, o qual te traz fome e sede. De verdade, se você não quiser mudar agora, porque você gosta do seu pecado de estimação e que você realmente quer ficar com ele, porque o que vai transformar a cada um de nós, dia após dia, a uma vida mais santa, devota a Jesus, realmente de fato transformada, é isso. Então, se você acha que a sua vida cristã está monótona e igualzinha, é exatamente porque você não está buscando esse lugar de transformação chamado oração, aonde Jesus é o centro. Cara, coloca Jesus como centro da sua oração. Começa aí. Cara, as outras coisas vão... Eu deixaria o like no vídeo agora. Por favor. Não é por nada, eu deixaria o like no vídeo agora. Comenta, compartilha com as pessoas, divide eu compartilharia o vídeo. Tá? E não dá dislike, por favor. Pô, dessa moral. E é isso, gente. Realmente, deixa aqui se você tem alguma questão que a gente não conseguiu expor, porque realmente é pouco para tamanha palavra. A gente tentou ser assim, bem resumido, bem breve. Tentou. Bem claro. Bem claro e objetivo para você, porque isso é realmente a maior ação da nossa vida. É um desejo maravilhoso que nasce no seu coração através da prática. Sim. Beleza? Então, até o próximo Fala Life. E ó, se liga, porque com esse retorno a gente tá preparando muito mais pra vocês. Logo em breve a gente vai ter aquele ao vivo pegando fogo. E prepara o coração, porque o tema vai ser forte. Eita, receba. Gente, muito obrigado aí mais uma vez. Tamo junto. Valeu. Abençoe. Alô. É nóis. Tá bom. Vem cá. Tenho uma coisa pra contar pra vocês. Que se preparem, tá pra vir uma série incrível. Não se esqueça de seguir os nossos Instagrams. Siga o Instagram da igreja, o Instagram do Leaf. Compartilha esse vídeo. É tudo nosso. Tamo junto. Falou. Dá uma olhadinha lá se a gente tá bonitinho. Ô, cameraman. Que saco, cara. Que tá ótimo, vai. Pronto. Tem que ser. Então vai. Irmão. Tá acabando faz tempo.